Fala galera, eu quero mostrar aqui pra vocês o novo Deus Brain Rot. Eu consegui pegar ele, galera. Eu perdi a gravação que eu tava gravando, que eu tinha conseguido ganhar ele. Eu perdi ela, mas eu tô aqui com o Deus Brain Rot, ó. Eu não perdi ele, ó. É real, eu consegui, ó, galera, ó. Fica vendo. Olha aí, ó. Olha, galera, olha. Que isso? Glorbo Fruttodrillo.